O surgimento dos meios de comunicação eletrônicos são uma dádiva de Deus para que a igreja possa cumprir nos dias de hoje essa missão que lhe foi dada e que está inacabada. Nós ainda estamos em plena época de missões. Estamos continuando, nós somos a geração que está dando continuidade aqui no Brasil à tarefa que foi dada há 2000 anos atrás à igreja em Jerusalém. Pela misericórdia de Deus, ele sempre levantou meios para abençoar a igreja. Pouco antes da reforma protestante, Gutenberg descobriu a imprensa. Pouco tempo depois, Martinho Lutero pregava na porta do castelo de Wittenberg a doutrina, 95 teses com a doutrina de que o homem é justificado pela fé e não por obras da lei, e que em Cristo Jesus Deus oferece pleno perdão. Se não tivesse a imprensa, aquela tese de Martinho Lutero, que foi a redescoberta do Evangelho, como está na Bíblia, teria ficado pregada lá, na porta do castelo. Mas Lutero usou a imprensa e panfletou a Europa inteira, com seus tratados, com seus sermões. Ele traduziu a Bíblia, imprimiu a Bíblia. A Bíblia traduzida foi uma das primeiras obras grandes feitas por Gutenberg na sua imprensa. Deus levantou esse meio. A imprensa antecede a reforma. Sem a imprensa, a reforma não teria acontecido. E através da história, esse Deus da providência vem levantando os recursos para que sua igreja possa cumprir a sua missão. E a chegada dos meios eletrônicos de comunicação devem ser entendidos dessa forma também. Da mesma forma que a imprensa foi usada para publicar livros pornográficos, livros de ateístas, livros de inimigos do Evangelho, de questionadores da palavra de Deus, também a internet é usada por ímpios para propósitos obscuros, obscenos, imorais e idólatras, mas ela surge como a dádiva de Deus para o seu povo, porque através dela nós podemos chegar em lugares onde dificilmente nós poderíamos ir sem grande dificuldade. Nós podemos alcançar pessoas que nunca se prontificariam a receber na sua casa alguém ou ler alguma coisa evangélica. De repente, ela se vê diante, pelos meios eletrônicos, ela se vê confrontada pelo Evangelho de Cristo Jesus. É uma dádiva de Deus para que nós possamos levar avante essa comissão que ainda está em andamento. A segunda coisa que eu queria dizer é que, por outro lado, por mais eficazes e úteis que essas mídias são, elas não substituem a realização pessoal e presencial da grande comissão. Eu sei que tem muita gente que ouviu o Evangelho, muita gente que teve contato com a palavra de Deus através do ministério de pastores na internet. Mas se eles foram escutar, é porque alguém disse para eles, alguém comunicou para eles: olha, escuta pastor tal, ou vê pregador tal, ou escuta o podcast de fulano de tal. A comunicação de pessoa a pessoa continua sendo um método mais eficaz. É o que a gente chama de evangelização pessoal. Um convite, uma palavra, uma indicação, um testemunho de vida, o contar o que Deus fez na sua vida. E esses meios, por mais eficientes que sejam, eles não podem substituir o presencial na evangelização, em missões e no discipulado na vida da igreja. Nós devemos continuar a ir. O ID, ele continua valendo. Eu tenho 2.000 alunos africanos. Nós, o presbítero Uriel e eu, nós temos um curso na internet, Fundamentos da Fé Reformada. Nós temos mais de 2.000 africanos fazendo o curso. Eu não conheço nenhum deles me conhece. Eles estão fazendo o curso gratuitamente, aprendendo a boa teologia. Isso quer dizer que eu cumpri a comissão, a grande comissão, ide, pregai o Evangelho. É preciso organizar igrejas, é preciso batizar os discípulos, é preciso que eles tenham comunhão uns com os outros, que eles aprendam a exercer os seus dons espirituais e que sejam abençoados pelo dom espiritual de outras pessoas. Então, por mais eficazes que esses meios são, eles não substituem o presencial. Devemos continuar o discipulado, devemos continuar a batizar as pessoas, devemos continuar aí pessoalmente. Uma terceira palavra que me ocorreu aqui, que eu deveria dizer,
é que nós precisamos ter cuidado como igreja a não depender desses recursos mais do poder de Deus. Eu disse que nossa comunidade, a igreja, ela é uma comunidade sobrenatural. A tecnologia, já inclusive li artigos sobre isso, ela não é totalmente neutra, porque tecnologia tem a ver com domínio, tem a ver com poder, tem a ver com controle. Então, é uma coisa que tende a fazer isso, a mexer com o nosso desejo de ter controle, de ter poder, de dominar as coisas, de saber mais e mais, e assim definir nossa vida e estabelecer como é que ela vai ser. Então, ela precisa ser convertida, a tecnologia, para que ela seja posta a um bom uso, ela precisa ser, de fato, convertida. Nós não podemos deixar que a tecnologia substitua a nossa dependência no poder de Deus. Como é que isso acontece? É muito sutil, e eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Eu me preparando muito mais em termos de qualidade. Eu quero que o vídeo que eu vou aparecer pregando seja de altíssima qualidade, equipamento tem que ser top, o enquadramento tem que ser perfeito, a maneira como eu vou falar, os meus óculos estão refletindo, e o cabelo, como é que está? Entende? E aí a gente depende daquilo ali, como se aquilo fosse dar alguma eficácia ou alguma eficiência ao que está dito. Então a tecnologia, ela tem a ver com controle, ela tem a ver com domínio, por isso nós precisamos ter cuidado para não substituir o poder de Deus, como está prometido aqui, pela confiança nos recursos que a tecnologia nos dá. Agora, se nós pudermos ter os dois, é o melhor de todos os mundos. Mensagens, conteúdos que sejam bíblicos, entregues por pessoas de Deus, com coração cheio do Espírito Santo, com paixão pelo que estão fazendo, através da melhor qualidade possível. Isso sim, nós podemos fazer, mas sempre tendo cuidado, porque a tendência da tecnologia é essa aí, se a gente não prestar atenção. Lembrando que o visual tem que se sujeitar ao conteúdo. E, por último, lembremos, queridos, que o destino eterno daqueles que nos ouvem depende da atitude deles para com a mensagem que nós pregamos. Sejamos fiéis no conteúdo, sejamos fiéis na maneira como usamos as redes sociais.